Bom, eu vou falar agora um pouquinho sobre notação de derivadas. Então, a notação padrão para derivadas seria essa aqui, né? Seria dado uma função f de x, vamos dizer uma função f de x que é igual a x ao quadrado. Então, normalmente a primeira derivada, que é a notação mais comum, é o f' de x da função x ao quadrado, né? Que seria x ao quadrado linha, que seria o resultado 2x, usando a regra para a potência, ou também conhecido como regra do tombo. Porém, existem outras notações para você fazer a mesma operação. Tá? Uma das notações seria, em vez de f', seria df, que é a derivada com respeito à função f. Então, df seria dx ao quadrado, que daria 2x também. O resultado é sempre o mesmo. Só a notação é diferente, só a forma como você escreve que é diferente. Outra notação, então, por exemplo, f duas linhas de x, né? Seria f duas linhas de x ao quadrado, que seria a derivada da primeira derivada, que a primeira derivada é o 2x, então isso vai valer 2. Aqui a notação já seria d2f. Então, seria a derivada da derivada de x ao quadrado, que seria 2 também. Então, essa é uma das notações diferenciadas para a derivada. Porém, a notação mais utilizada pela gente é a notação de Leibniz. Tá? A notação de Leibniz, ela escreve-se da seguinte forma. A f' de x em notação de Leibniz equivale à derivada da função f com respeito à variável x. Isso aqui diz que é a derivada da função f com respeito à variável x. O dx quer dizer variável a qual você estará derivando. Então, por exemplo, no caso anterior, né, a gente fez lá que minha f de x era x ao quadrado, né? Então, qual que vai ser a primeira derivada? A primeira derivada da f de x vai ser o quê? Derivada de x ao quadrado com respeito à variável x. E isso vai dar o quê? 2x. A segunda derivada da função f com respeito à variável x, a segunda derivada com respeito à variável x, mas por que tem um 2 aqui em cima? Porque quer dizer que é a segunda derivada com respeito a x. Então, isso vai ser a derivada com respeito a x da primeira derivada da função x ao quadrado. Mas isso vai ser derivada com respeito a x. Qual que é a derivada de x ao quadrado? 2x. Então, vai ser a derivada de 2x que dá 2 também. Então, isso é meramente o quê? Formas diferentes de você utilizar o mesmo operador. Só que o mesmo operador escrito de maneiras diferentes. Então, vou fazer um exemplo aqui. Vamos pegar uma função. Um pouco diferente agora. Então, um exemplo. F de x que é igual a e elevado a x seno de x. Então, eu vou diferenciar essa função usando os três operadores que eu tenho agora. Então, primeiro eu vou fazer a f' de x, que é a primeira derivada. Então, eu derivo o primeiro, repete o segundo, mais repete o primeiro e vou derivar o segundo. Derivado de e na x é e na x, seno de x, mais e na x, derivado do seno é cosseno de x. Coloco e na x em evidência, seno de x mais cosseno de x. Isso aqui usando o operador mais comum, que é o f' de x. Agora, usando a segunda forma, que seria a notação de Leibniz. df de x. Então, eu vou fazer a derivada da primeira, repete a segunda, mais repete a primeira, deriva a segunda. Isso aqui equivale a linha, né? Equivale a linha aqui, ó. Tá? É a mesma coisa, só que escrito de forma diferente. Derivada de e na x a e na x, seno de x, mais e na x, derivado do seno é cosseno de x. Nota que o resultado é o mesmo. E tem que ser o mesmo, porque é a mesma operação, só escrito de maneira diferente. Agora vamos utilizar o terceiro operador. Terceira forma de escrever o operador, não, terceiro operador. Derivada da função f vai ser derivada da e na x
vezes o seno de x mais e na x, derivada do seno de x. Derivada de e na x, seno de x, mais derivado do c, né? Cosseno de x, que dá o mesmo resultado. Por quê? Novamente enfatizando, a operação é a mesma, só a forma que eu estou escrevendo é diferente. E tem uma quarta, que eu já fiz lá atrás, que é assim, ó, a f1 de x. Lembra que eu fiz isso na aula passada? Então, essa aqui também é uma notação muito utilizada. Então, a f1 de x vai ser o quê? Vai ser a f1 da função e na x, repete o seno, mais e na x, primeira derivada da função seno. Isso aqui dá e na x, seno de x, mais e na x, derivado do seno, cosseno de x, que é e na x, seno de x, mais cosseno de x. Então, aí tem 4 notações diferentes para você derivar, mas todas dão o mesmo resultado, porque todas dizem respeito ao mesmo operador derivada. E a definição dessas 4 operações é toda a mesma. Então, se você pegar aqui, qual que é a definição de f'? É o limite do quê? De h tendendo a zero, f de x mais h, menos f de x sobre h. É a definição do f'. Mas isso também é a definição do df. É a mesma definição, só a forma de escrever que é diferente. Que é a mesma definição do f1 de x. E que é a mesma definição na forma de Leibniz, que é o df de x. A notação que a gente vai utilizar muito aqui é a f'. Essa notação f1 de x, f2 de x, a gente usa quando é derivadas de ordem superior muito altas, tipo derivada de ordem 10, 12, porque o linha seria 12 linhas, seria bem complicado se trabalhar com ela. E a outra notação que a gente utiliza muito é a notação de Leibniz. Essa notação aqui a gente não usa no curso, não usamos, mas tem livros que usam essa notação. Não é errado usar ela, muito pelo contrário, é correto, é tão correto quanto utilizar as outras. Mas a gente utiliza mais essas aqui. A notação de Leibniz a gente vai usar muito na regra da cadeia, que é o conteúdo que vem na sequência aí, tá?